A paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe. Quero deixar um versículo bíblico aqui para a nossa meditação, tá? Alguns dias no meu coração. Nós estamos passando por um processo, né? Um processo de libertação. Esse processo de libertação que está acontecendo no nosso ministério, ele está sendo muito importante, porque nós temos que avançar, né? Esse seria o termo, avançar. E como é que nós vamos avançar? Avançar da forma certa, né? E no capítulo 1 de Êxodo, aonde conta ali, né, a chegada do povo, né, as tribos, né, que desceram para o Egito, conta que os hebreus, eles viveram ali no Egito no período de Josué, né, aliás, de José, e eles cresceram e se multiplicaram, né? O povo de Deus é assim, né? Quando uma coisa não está crescendo e se multiplicando, tem que ver o que está errado. E aí surgiu um novo rei, um rei que não conheceu José, né? É normal, a fama das pessoas se apagar, o povo vão se misturando, os dias vão passando, as coisas vão se tornando comum, a ponto de não se lembrar mais de José. E aí o que aconteceu? Esse rei, ele vai e resolve parar o povo judeu, né? O povo hebreu, na época ainda não havia o povo judeu, né? O povo hebreu, e nisso que ele pretende pará-los, porque no coração dele, nas suas reuniões, eles decretaram, né? Enxergaram, né? Que o povo hebreu estava crescendo de tal forma que estava se tornando maior do que eles. Olha só, no versículo de número 9 do capítulo 1 de Êxodo, diz assim: o qual disse ao seu povo, né? Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Olha só, né? A primeira coisa que ele enxergou é que o povo de Deus era mais poderoso, né? A palavra poder aí está empregada, né? E no versículo 10 ele diz assim: e usemos de sabedoria, né? Em algumas traduções está a palavra astuta, né? Eu não cheguei a ver no hebraico como está essa palavra, mas tanto sabedoria, né? É a sabedoria diabólica, né? Que está dizendo aqui, né? Lembra que Jesus Cristo disse que se para tomar cuidado, né, com a sabedoria diabólica, né? É isso que está acontecendo aqui com eles, né? No versículo de número 10, e diz assim: e usemos para, eu vou colocar a palavra, né, da outra tradução, né, e usemos de astuta, né, para com eles, para que não se multipliquem. Olha só, a primeira coisa que eles querem parar, querem agir, é fazer com que o povo de Deus não se multiplique. E aí você abre um leque de coisas para a sua vida, tá? O inimigo, ele não quer que você cresça. Não quer que você cresça. Por quê? Porque uma vez que você cresce servindo a Deus, o nome de Deus é glorificado. E olha só, para que não se multipliquem e aconteça que, vindo guerra, olha só, vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós e subam da terra. Olha só, aqui já tem um indício, tá? Caiu um negocinho aqui no meu olho, né? Já tem um indício seguinte. No mundo espiritual já havia manifestações no mundo espiritual, né? Aqui você pega o rei do Egito de lado, tá? Você pega o povo de Israel, põe de outro lado, mas no mundo espiritual já estava tendo manifestação. O diabo já sabia, olha, está chegando o tempo de se cumprir aquela promessa que Deus fez a Abraão. Olha só, é isso. No mundo espiritual, então o mundo espiritual ele vem com peso e ele age sobre a vida das pessoas para tentar impedir que o processo de Deus aconteça.
Aqui, se você for ler, você vai ler como se fosse uma história comum, como se fosse algo normal, mas não é algo normal, amado. Não é algo normal. Não. O adversário ele não quer que eu e você se multiplique, cresça, se desenvolva, de maneira que o nome do Senhor seja glorificado. Olha só, então no versículo de número 10 ele faz essa proposta, né? Traz isso na pauta da reunião entre eles, né? E no versículo de número 11 diz assim: e puseram sobre eles maiorais de tributos. Olha só, você sabe o que é tributo? Tributo é o imposto que se paga para o governo, né? E aí, existe aqui duas coisas aqui, olha só. Para os afligirem com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades, armazéns, Pitom e Ramassés. Ramessés. Existem duas coisas aqui que você tem que enxergar. A primeira, eles colocaram tributo. Preste bem atenção, viu? Isso aí é a área financeira. Sabe? Por quê? Porque quando vem sobre nós peso financeiro, nós temos que dar um jeito de pagar. E às vezes, qual é a forma que a gente tem que pagar? É trabalhando. E aí a gente começa a fazer hora extra, começa a usar mais tempo, começa, né, tendo que arrumar mais coisa. Aquilo que estava fazendo já não é suficiente, a gente tem que arrumar uma coisa. E com essa estratégia, aí está o ponto, com essa estratégia, o que acontece? A gente, como ser humano, a gente fica cansado, a gente fica fadigado, a gente já não tem a mesma disposição para ler a Bíblia, já não tem a mesma disposição para orar, já não tem a mesma disposição para frequentar os cultos, nós começamos a arrumar detalhes e o inimigo agindo por trás de forma sutil. Por quê? Porque todos os hebreus, os israelitas, tinham o hábito de orar 3 vezes ao dia. Sempre foi padrão isso. E aí o que o inimigo quer fazer? O inimigo quer tirar esse tempo de busca a Deus. Então tudo você tem que pôr na sua mente. Tudo que o inimigo puder fazer para distanciar você de buscar a Deus, seja no culto, seja no momento devocional dentro da sua casa, tudo que o inimigo puder fazer, até aquela coisa que parece ser maravilhosa, como chama, né? Aquela bênção diabólica, né? Aquela bênção diabólica, né? O que acontece? Ele vai trabalhar para tirar você da presença de Deus. E é isso que ele está fazendo, ó. O que aconteceu? Eles começaram a colocar tributos tão pesados sobre o povo de Deus, que o povo de Deus, que eram considerados pastores, né, que cuidavam de rebanho, né, era um povo ali no Egito, inclusive o Egito desprezava pessoas que cuidavam de rebanhos, né? O que acontece? Agora eles vão ter que trabalhar, vão ter que pagar trabalhando para o Egito. Olha só, sabe aquele negócio que você paga tanto imposto, que quando você percebe, você vai lá e recebe um salário de 5 mil reais. Quando você vai ver os descontos que o governo faz, você fica triste, mais ou menos isso. Só que agora eles têm que fazer o quê? Disponibilizar pessoas de sua família para estar trabalhando nas obras que pertencem ao Egito. E ali diz, olha, eles edificaram, né, cidades, armazéns, né? Uma chamada Pitom e a outra chamada Ramassés, né? Então você vê que o inimigo ele tem esse foco de fazer o quê? De tentar tirar você da presença de Deus, então ele vai arrumar de tudo, né? Enfermidades ele vai tentar lançar contra a sua vida, algum impedimento para você não buscar a Deus. Às vezes esse impedimento não consegue com você, porque você é lavado, remido no sangue do Cordeiro, mas aí o que ele faz? Ele lança sobre um parente nosso, sobre uma família, sobre alguém que a gente gosta. Para quê? Para desviar a gente. Hoje eu não posso ir à igreja, hoje eu não posso buscar a Deus. Por quê? Por causa que algum impedimento foi colocado. E para seu fortalecimento espiritual, do que eu estou falando, lembre-se do que disse Jesus. Maria, né? Marta, Marta, porque, né, te apressa, né? Como diz, porque te enfadiga de tantas as coisas, né? Maria escolheu a melhor parte. Qual foi a parte da Maria?
foi estar nos pés de Jesus ouvindo a palavra, né? Então existe muito essa luta espiritual. E olha só, e o versículo de número 12 diz assim: mas quanto mais os afligia, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Com toda essa pressão, com toda essa situação, o povo de Deus continuava crescendo, né? Por quê? Porque existe um tipo de crescimento aqui. Qual era o crescimento? O investimento de Faraó era contra os homens, e não contra as mulheres, nem contra as crianças, né? Nem contra as mulheres, nem contra as crianças. Então era isso. E aqui a multiplicação que estás falando porque as mulheres também colocavam a mão na massa, ia para cima, fazia as coisas, e também, né, aqui tem um crescimento de multiplicação de pessoas, que no caso as mulheres continuavam gerando filhos, né? Isso era muito importante para o crescimento dele, para o desenvolvimento do povo, né? E aí você vê que eles cresciam. E o versículo de número 13 diz assim: e os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, aumentaram, sabe? Olha, o povo continua crescendo, continua. E o que aconteceu? Vamos reunir de novo, vamos arrumar novas estratégias para parar eles. A ponto, você vai ver aqui, ó, a ponto de de os colocar, né? Se você for ver, por exemplo, na chegada de Moisés, né, diz que lá eles afligiram ainda mais, tirando recursos, né, que davam na mão deles. Mas aqui, ó, versículo 13, né, é com dureza, versículo 14. Assim que lhes fizeram amarga a vida com dura servidão, olha só, aumentaram, né, aumentaram. Então o diabo ele vai estar sempre lançando coisa para tirar você da presença de Deus. Ó, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho do campo, e com todo o seu serviço, em que os obrigavam com dureza. Olha só, isso aqui, no mundo físico, parece que você está lutando, parece que isso, parece que... Mas no mundo espiritual, está havendo uma pressão diabólica contra a sua vida para que você trabalhe com dureza. Né? Olha lá. E o rei do Egito falou às parteiras hebreias, das quais os nomes eram Cifra e a outra Puá, né? Olha só, agora depois que o diabo, né, tenta roubar o tempo do povo buscar a Deus, né? Coloca muita servidão sobre eles. Agora que ele quer trabalhar para quê? Para impedir que os homens, que são pessoas de guerra, né, pessoas de batalha, e os homens não cresçam, não se desenvolvam. Então o rei do Egito vai dizer para as parteiras, para essas duas parteiras, né? Inclusive o nome delas estão aqui, Cifrá, né, e Puá, diz para elas: olha, quando vocês virem uma hebreia dar à luz e for homem, mate ele, não deixe viver. Olha só, querendo acabar com o poder, né, com a força do homem dentro de casa. Já está acabando com a força do homem dentro de casa, levando para a escravidão, agora quer impedir que esse homem chegue a existir. Só que as parteiras, elas temeram a Deus, elas viviam ali no meio do povo, elas viam o que acontecia, elas sabiam disso, já tinham experiência de temer a Deus. E elas não fizeram isso. A ordem do rei do Egito era: se for homem, mate, se for mulher, deixe viver. Né? E aí o que aconteceu? Isso aqui está no versículo de número 16, olha. Quando ajudares a dar à luz às hebreias e as vides sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. Olha só. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes conservavam os meninos com vida. Olha só. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizeste isso, deixaste os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz antes que as parteiras venham a elas. Olha só, viu aí? Uma expressão muito linda, né? Eles dizem assim: olha, as hebreias não são como nós, ou seja, são vivas, né?
tem uma outra vida, algo forte, né? Por isso que é lindo a palavra vida no hebraico, porque vida no hebraico não entra no singular, né? Entra no plural, né? Vidas, né? Portanto, Deus fez bem das parteiras e o povo aumentou. Olha, mesmo assim o povo continuou aumentando e se fortaleceu muito. E aconteceu que as parteiras temeram a Deus, né? Deus lhes estabeleceu casas, olha só, abençoou, não sei como, né? Mas Deus abençoou essas parteiras, então concedeu graça, né? Mas aqui, olha, no versículo de número 22, que termina o capítulo 1 de Êxodo, diz assim: então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo a todos os filhos que nascerem, né? Lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Olha só, você viu o que aconteceu aí? Né? Você já deve ter visto em algumas histórias. Então, o diabo ele quer fazer de tudo para impedir. Você tem que entender que sobre o Egito está tendo um peso espiritual e que esse mundo espiritual está regendo a parte terrena. E é isso que está acontecendo aqui. Você vai ver que, como você sabe que é um peso espiritual? Por quê? Porque você vê que o Egito está agindo em peso. Agora, já do lado do povo de Deus, já vai dizer lá, e Deus ajudou. Ou seja, Deus é o mundo espiritual. Então, por que Deus entrou em cena para ajudar? Porque viu que a ação era diabólica sobre a vida do rei do Egito para parar o povo de Deus. Bem? Então, hoje à noite nós temos um culto de libertação. Eu te aconselho a não faltar, te aconselho a buscar a Deus, a passar por cima dos problemas, das situações, das dificuldades. Vai com fé, porque com certeza Deus ele tem uma palavra para o seu coração que vai te libertar. Com certeza essas famílias, né, hebreias, elas estavam unidas buscando a Deus no mesmo propósito, na mesma intenção, por isso que elas venceram, né, e continuaram crescendo, continuaram se desenvolvendo, até que um dia, né, eu gosto muito dessa expressão que eu estava lendo no capítulo 2, né, um dia que aí o que está acontecendo? Os guardas estão pegando as crianças dos hebreus, lançando no rio, né, matando afogado, né? E essas crianças são lançadas no rio, e quando depois uma criança nasce, que é a criança Moisés, né? E aí nasce ali alguém que vai ajudar a resolver aquilo, né? E é muito linda essa história, que Deus abençoe em nome de Jesus. E eu te aconselho a buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Um abraço, a paz do Senhor Jesus, até hoje à noite, às 20 horas.